do nosso tempo? Carregamos no bolso o acesso ao conhecimento de toda a história humana, e mesmo assim, nunca vimos tanta estupidez com tanta força. Basta abrir uma rede social. Lá estão os novos especialistas em tudo: saúde, política, filosofia, psicologia. Todos opinam, todos têm verdades absolutas, mas olhe com atenção e verá apenas repetições de ideias que ninguém entendeu, certezas copiadas, pensamentos de segunda mão. Vivemos o que Humberto Eco chamou de o triunfo da idiotice. Só que agora, esse triunfo deixou de ser uma metáfora. É uma epidemia real, uma contaminação coletiva da consciência. E quando eu falo dessa geração, não estou falando apenas dos jovens, porque há adultos e até idosos que também fazem parte dela. Gente de outras épocas que se deixou moldar pelos mesmos vícios modernos, viciados em dopamina, reféns da tela, desconectados do real. Essa geração não tem idade. Tem sintoma: a ilusão de saber. Gente que acredita compreender, mas só decora opiniões alheias. E o efeito colateral é devastador. Uma sociedade frágil e emocionalmente analfabeta. E antes que você ache que está imune, tome cuidado. Esse vídeo vai te alertar. Porque o ar que você respira também pode estar contaminado. A era da superinformação e o crescimento da ignorância. Vivemos mergulhados em dados, milhões de vídeos, textos, posts, áudios, estatísticas. Um universo de informação que cresce a cada segundo, mas, paradoxalmente, produz cada vez menos sabedoria. O filósofo francês Edgar Morin dizia: a informação não é conhecimento. O conhecimento não é sabedoria. A informação é superficial. Um fragmento, um pedaço do todo. O conhecimento exige ligar esses fragmentos, entender as causas, as consequências e o contexto. Ou seja, informação é quantidade, conhecimento é qualidade. Mas parece que esquecemos disso. Hoje, qualquer um com um celular se sente um pensador. Opina sobre tudo. Fala com convicção, mas sem reflexão. Repete frases de efeito, mas não entende seus contextos. Lê manchetes, mas não busca a fonte. E o pior, confunde opinião com verdade. A era digital criou um novo tipo de ignorante. O ignorante confiante. Ele não sabe, mas acha que sabe. Ele não entende, mas compartilha. Ele não estuda, mas debate como se tivesse décadas de experiência. E isso tem um nome na psicologia: efeito Dunning-Kruger. Um fenômeno cognitivo onde quanto menos a pessoa sabe, mais acredita saber. É como se a ignorância tivesse ganhado um megafone. Pense comigo. Hoje temos acesso ao mesmo conteúdo que filósofos e cientistas levaram séculos para reunir. Platão, Nietzsche, Jung, Sócrates. Tudo a um clique. Mas o que viraliza? Mediocridade, fofocas, polêmicas vazias, desinformação. O que é premiado? Aparência, polêmica, superficialidade. O algoritmo, que deveria ser uma ponte para o conhecimento, virou um espelho da nossa mediocridade. E enquanto isso, a verdadeira inteligência, aquela que exige silêncio, humildade, questionamento, desconstrução, está sendo sufocada. O problema não é o excesso de informação, é o que fazemos com ela. A mente humana não foi feita para consumir 300 estímulos por hora. Isso causa uma espécie de obesidade mental. Estamos saturados, inflamados e confusos. E nessa confusão, quem pensa com profundidade é visto como chato. Quem questiona é cancelado. Quem reflete é ignorado. A ignorância virou entretenimento. Carl Jung dizia: pensar é difícil, por isso a maioria julga. E hoje, é isso que vemos: pessoas que não pensam, apenas reagem. Atacam, reproduzem. E o pior, são incapazes de perceber o quanto estão sendo manipuladas. A nova geração não é burra, mas está sendo treinada para agir como se fosse.
condicionada a buscar dopamina e não sabedoria, programada para ter razão e não para buscar a verdade, educada para parecer e não para ser. Você percebe o perigo disso? Estamos nos tornando uma sociedade onde a ignorância não é mais um problema, é um estilo de vida. E se não acordarmos agora, seremos uma civilização altamente conectada e profundamente desprovida intelectualmente. God Complex, A Ascensão da Máquina de Censura Americana, é a nova produção da Big Picture Originals. O custo da ignorância. A sociedade que desaprendeu a pensar. Você já percebeu que estamos criando uma geração que sabe de tudo, mas não entende nada? Uma geração que fala, debate, cancela, compartilha, grita, mas não pensa. Uma geração que carrega celulares de última geração, mas uma mente de segunda mão, reciclada, moldada por opiniões alheias. Essa é a realidade que estamos vivendo. E o preço disso é altíssimo. Nunca na história tivemos tanto acesso à informação e nunca estivemos tão distantes da sabedoria. Os dados estão aí. Segundo a Universidade de Southern California, usuários frequentes de redes sociais compartilham até 6 vezes mais fake news do que aqueles que usam com moderação. 6 vezes. Isso significa que a maioria das informações que circulam entre nós é mentira. Puro lixo disfarçado de verdade. E o mais grave, ninguém mais quer verificar nada. Porque dá trabalho. Porque pensar dói. E como dizia Carl Jung, pensar é difícil. Por isso, a maioria julga. Estamos julgando, atacando, espalhando desinformação, mas sem parar um segundo para pensar. Será que isso é verdade? Será que faz sentido? A verdade é que a ignorância de hoje não é mais passiva. Ela é ativa. Ela compartilha. Ela viraliza. Ela contamina. Ela elege cargos, destrói reputações, cria heróis falsos, cultiva egos inflados e mentes vazias. Como Platão dizia, só há um bem, o conhecimento, e só há um mal, a ignorância. E essa raiz está se espalhando pelas redes, pelas escolas, pelas famílias, pelas conversas. É um vírus silencioso que transforma seres humanos emocionalmente estáveis, reativos, frágeis, polarizados. E sabe o que é mais irônico? É que quem vive preso nessa ignorância normalmente acredita estar acordado. Acha que sabe mais do que os outros, que vê o que ninguém vê, que está lutando por uma causa. Mas no fundo, é apenas mais uma peça no jogo. Um eco de ideias que nem são suas. Um fantoche emocional de narrativas que nunca foram questionadas. Sabe o que isso causa? Uma sociedade onde ninguém mais se escuta, onde o diálogo é substituído pelo grito, onde a verdade não importa, só importa ter razão, onde o conhecimento é medido por likes e não por profundidade. E no meio desse caos, surge uma pergunta crucial: como resgatar o pensamento? Como escapar dessa pandemia da ignorância? A resposta começa com algo simples, mas poderoso. Humildade intelectual. Admitir que você não sabe tudo, que pode estar errado, que precisa questionar mais do que afirmar, que ouvir é mais valioso do que falar. Lembra de Sócrates? Ele disse: "Só sei que nada sei." Essa frase não é sinal de fraqueza, é sinal de força. É o primeiro passo rumo à sabedoria real. Depois vem o segundo passo: questionamento constante. Antes de compartilhar, pergunte: de onde isso veio? Isso é confiável? Eu li a fonte inteira ou só o título? Estou reagindo com raiva ou pensando com clareza? E por fim, engajamento inteligente. Menos impulsividade, mais intenção. Menos superficialidade, mais profundidade. Ao invés de consumir 50 conteúdos por dia, escolha 2 ou 3 que realmente te fazem refletir. Anote, estude, se incomode, cresça.
É assim que começa a cura. Não com revolução, mas com uma rebelião silenciosa contra a estupidez coletiva. Uma escolha diária por menos ruído e mais consciência. Porque se continuarmos assim, seremos uma sociedade hiperinformada, mas mentalmente analfabeta, emocionalmente infantil, filosoficamente cega. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste. Ainda há um sopro de lucidez tentando respirar no meio do caos. Você ainda sente, mesmo que em silêncio, que algo está profundamente errado, que existe uma corrente invisível te puxando para baixo, te empurrando para dentro de um mar de distrações, barulhos e mentiras. E, talvez sem perceber, você já começou a lutar contra ela. Você já percebeu que não dá mais para viver no modo automático, que a mente precisa de espaço, o pensamento precisa de silêncio. Você já entendeu que não basta saber das coisas, é preciso compreender o que elas significam. E compreender exige pausa, exige presença, exige coragem. Talvez você já tenha sentido isso, o cansaço de fingir que entende, a exaustão de concordar só para pertencer, o vazio de se perder em opiniões que não são suas. E é exatamente nesse ponto que começa a libertação. Você precisa limpar a lente pela qual enxerga o mundo, porque a sujeira não está apenas lá fora. Ela também está nas ideias, nas crenças que você nunca questionou, nas verdades que você aceitou sem pensar. Reaprender a pensar por conta própria é um ato de rebeldia. Duvidar do óbvio é uma forma de coragem, e não aceitar o ruído como verdade é o primeiro passo para despertar. Então, aqui vai o meu convite final.